Bom, eu pensei em fazer um vídeo explicando a vocês como a gente faz para poder vincular um chamado informações que nativamente o GLPI não tem, como por exemplo a unidade e o setor, de modo que a gente deixe esses campos separados do campo de entidade, já que o GLPI entende tudo como entidade dentro dessa lógica de negócio que a gente está trabalhando aqui. Lembrando que não é a única lógica possível, né? Então, o plugin que a gente vai trabalhar hoje, ele se chama Field, Campos. Ele também pode se chamar Campos Personalizados ou Adicional Fields, por exemplo. Repare que eu já tenho ele aqui instalado, mas se vocês não tiverem, basta só vocês buscarem aqui na loja do GLPI, dentro de configurar plugins, instala e ativa ele. A partir desse momento ele vai habilitar esse botão de configurar e perceba que eu já criei aqui uma aba. Eu vou iniciar fazendo a criação de uma informação extra que eu quero adicionar dentro do painel de entidades. Então eu vou colocar dentro de entidades uma informação chamada CNPJ aqui nesse exemplo. Eu vou colocar como uma aba que a gente pode adicionar lá, mas também poderia ser um campo antes do botão salvar. Eu vou deixar como aba só para título de exemplo. Então aqui a gente vincula uma informação nova que a gente quer adicionar como aba dentro do módulo de entidades. A gente quer adicionar uma aba chamada CNPJ. Então a gente cria primeiro o bloco, lembrando que a gente está na tela do plugin aqui, essa tela nativamente não tem, assim como essa informação de CNPJ não tem. Então, se a gente for lá dentro de entidades agora, a gente já vai ver que já apareceu, tanto quando cria uma nova, como nas que já estão criadas, apareceu uma nova aba chamada CNPJ. Já tem por padrão o botão salvar, mas não tem como a gente adicionar nada ainda. Isso porque, além de criar o bloco CNPJ, a gente precisa criar um campo para a gente poder digitar o CNPJ. Então, vou digitar aqui CNPJ. Esse aqui vai ser um campo numérico, ele só vai aceitar número. Ele não vai ter um valor padrão. Se eu quisesse já botar para vir um valor padrão. E por enquanto não vai ser um campo obrigatório. Então vou adicionar aqui. Repare que lá na tela de entidades já vai aparecer um campo para a gente poder digitar o CNPJ desse cliente da gente. A gente está trabalhando numa lógica aqui onde a gente, dentro do nosso GLPI, a gente tem diversas empresas e a gente quer ter um campo novo chamado CNPJ, que nativamente não tem. Se você for passando aqui pelos campos, você não tem CNPJ. Então aqui a gente adiciona a informação nova. Assim como a gente adicionou como aba, a gente também poderia adicionar dentro desses campos aqui um novo campo desse de digitação chamado CNPJ. Então, a partir desse momento, a gente ganhou a possibilidade de vincular um número de CNPJ a um cliente. Se você chegar aqui, inclusive na lista, você consegue mostrar o CNPJ dentro dessa lista aqui. Então, os seus clientes já vai ter o CNPJ. Assim como eu estou botando o CNPJ, poderia ser qualquer outra informação, tudo bem? Então, somente a título de exemplo, eu criei um cliente exemplo 1, um cliente exemplo 2 e adicionei 2 unidades em cada um deles. Por que eu fiz isso? Porque aproveitando esse plugin de Fields, se você quiser acessar ele, você vem em configurações, campos adicionais. Eu também criei um campo adicional que aparece dentro da tela do ticket. E para que eu criei ele? O objetivo desse campo é adicionar dentro da tela do ticket um campo chamado unidade e um campo chamado setor. Repare que eu criei um bloco, que nem o do CNPJ, chamado chamados. Eu associei ele a chamados. Lá eu tinha associado a entidades. Esse aqui eu vou associar na tela de chamados. Deixei ele ativo. Daí dentro dele eu criei um campo novo chamado unidade e um campo novo chamado setor. Se a gente entrar em unidade, a gente vai ver que ele replica entidades de novo. Então, dentro do menu chamados, a gente criou um campo chamado unidade que replica entidade. Vocês vão entender logo logo por que isso está dessa forma. Ele também não é obrigatório. E além disso, a gente criou um campo novo chamado setor. Só que nesse campo novo, a gente não replicou entidades não, porque setor não é entidade.
Nesse exemplo aqui, a gente vai fazer com que setor sejam menus suspensos que a gente vai definir. Então repare que aqui já tem definido 3, mas eu poderia adicionar qualquer um aqui. Se eu quiser botar o setor casinha, eu boto, adiciona. Não repare essa mensagem de erro não. O GLPI 11 ele ainda tem algumas inconsistências com os plugins mais antigos. E esse plugin Fields ele é um pouco mais antigo. Então repare que qualquer campo que a gente queira adicionar nesse menu drop-down que vai aparecer dentro da tela do ticket, a gente adiciona. A gente vai ter um menu que a gente vai adicionar setores vinculados ao ticket e um menu que a gente vai adicionar unidades vinculadas ao ticket também. Então vamos lá dentro do ticket e fazer um teste. Eu vou criar um novo chamado e não vou preencher essas informações ainda, que eu quero mostrar a vocês como fica lá. Repare que eu vou selecionar cliente exemplo 1. Eu já estou dentro de cliente exemplo 1. Vou botar uma categoria qualquer e vou botar o meu nome. Observe que aqui já está mostrando a unidade e o setor. Eu ainda não vou mexer neles porque eu quero mostrar eles já com o chamado aberto. Eu estou abrindo um chamado novo aqui de D23. Então repare que aqui dentro de unidade, em vez de ele mostrar todas as opções que ele mostra dentro de entidade, ele já está mostrando as opções apenas que eu tenho dentro de cliente 1. Isso é que é o interessante. Apesar de eu ter interligado esse módulo a entidades e não ter especificado aqui em qual entidade ele está, ele já reconhece a entidade principal listada no chamado e lista as unidades que estão dentro dela. Então consigo selecionar a unidade aqui. Já os setores, ele vai mostrar todos aqueles setores que a gente cadastrou aqui no menu personalizado. A gente pode botar o nome que quiser aqui dos setores. Então a gente seleciona o setor e salva. Repare que a gente adicionou 2 campos que nativamente o GLPI não tem dentro da tela do ticket e ainda por cima consegue salvar as informações desses campos numa tabela dentro da interligação do ticket, que nesse caso é o 23. Então observe que se você chegar aqui dentro da tabela do GLPI no MyPHPAdmin e pesquisar Field, você vai ter o retorno de todos os campos que são nativos e os campos que o plugin criou. Daí, por exemplo, você vai encontrar um campo chamado Fields, setor Field Dropdown. Dentro desse campo vai mostrar todos os setores que a gente cadastrou manualmente lá naquele menu suspenso. Então repare que a gente tem informação em tabela que pode ser consultada e usada em qualquer lugar, até mesmo em criação de plugins futuros. Então a gente tem uma outra tabela chamada Fields. Esse aqui só vai mostrar quais são os campos que a gente criou. Como nós só criamos 2 campos, que foi o campo de unidade e o campo de setor, só tem eles 2 aqui. E a terceira tabela que é importante vocês observarem é a tabela Fields Ticket Chamado, que ela vai listar os chamados que você já fez vinculação das 2 informações. Então é excelente esse plugin para quem quer vincular unidades, setores ou adicionar informações em qualquer módulo do GLPI, vale ressaltar.